Você não muda a empresa para mudar a mentalidade, você muda a mentalidade para mudar a tua empresa. Você não muda o casamento, você muda o teu casamento para mudar, muda a tua mentalidade para mudar o casamento. Você não muda a tua saúde, você muda a tua cabeça para mudar a tua saúde. A cabeça é a tua cabeça que gera teus resultados. Boa cabeça, bons resultados. Uma cabeça, uma mente ruim, emoções ruins, resultados ruins. Quando eu entendi no autoconhecimento que eu era o único culpado, o único responsável pelos meus problemas, isso é autoconhecimento. Eu sou o único responsável. Então, quem tem que mudar sou eu. E a partir daí eu mudei mudança. Se você traz o autoconhecimento e não faz nada, só piora. Mas se você trouxer esse autoconhecimento, trazer para você essa responsabilidade e você buscar não apenas o conhecimento, mas buscar as ferramentas. Eu sei que minha empresa está ruim. Ok. Vai fazer o quê? Ficar parado? Ou vai buscar conhecimento, vai buscar novos funcionários, vai buscar treinamentos, vai buscar educação empresarial? Porque o autoconhecimento é o início de uma mudança. O que é inteligência emocional? Ela é a jornada completa, né? Inteligência emocional, eu me conectar com a emoção certa e tirar o meu melhor. E a cada momento, então, e a cada na pandemia, o caos da pandemia. Quem se conectou com a emoção certa tirou o seu melhor na pandemia. Quem se conectou com a emoção errada tirou o pior da pandemia. Teve gente que cresceu na pandemia. Tem gente que quebrou na pandemia. Tem gente que fortaleceu o casamento na pandemia. Tem gente que se divorciou na pandemia. Então, quando você consegue se conectar com a emoção certa, na intensidade certa, você tira o seu melhor em qualquer que seja a situação. Mas não só isso. Quando você tem inteligência emocional, você se conecta com a emoção certa, com a raiva, com a alegria, com o entusiasmo, com o medo. E você tira o melhor das pessoas ao teu redor. Amigo, pivote. Né? E quando eu digo pivote, entenda que se sua empresa não está boa, você é o único responsável. Se tem alguém no seu ramo de atividade, está bem, e você não está, o problema está em você. Então, Paulo, como é que eu saio dessa? Primeiro, busque conhecimento. Cara, onde é que tem conhecimento? Vá atrás de conhecimento. Vá atrás de livros, cursos. Vá atrás, invista. Investir em você é mais importante que investir em qualquer outra coisa, comercialmente falando, empresarialmente falando, financeiramente falando. Se você não está capacitado para tocar a sua empresa, como é que vai ser? Se você não está habilitado para tocar a sua empresa nos dias de hoje, na nova economia de hoje, que o João tanto fala, esquece, nada vai dar certo, porque suas escolhas, suas decisões vão ser erradas. Então, invista em você. Olá, bem-vindos ao Pivotando, dos erros aos grandes acertos, esse programa que ajuda você a crescer o seu negócio, a pivotar a sua vida, a sua carreira. Aí você está um pouco preocupado com como é que está a sua situação, de repente vem um insight poderoso aqui do Pivotando e vai te ajudar. Sempre eu trago um empresário, um escritor, uma pessoa que tem uma experiência de vida, uma história, uma trajetória para ajudar, para te inspirar, para te mostrar como as coisas funcionam, porque afinal de contas, quem vê foto, muitas vezes não vê o filme todo dessa trajetória. E agora, vou trazer para vocês, eu queria desde o primeiro dia 1, acho que ele foi a primeira pessoa que eu convidei para o primeiro episódio do Pivotando e não conseguimos a data, mas hoje ele está aqui. Para mim, é a maior referência em mentalidade do país, um grande escritor, mas vocês vão conhecer hoje um grande empresário. Né, por trás de tudo que ele faz, dos eventos gigantescos, de treinar milhares de pessoas, tem um grande empresário, um grande pai, uma família incrível. E com vocês, com muita honra, Paulo Vieira. Obrigado. Olá, João. Obrigado. Irmão, uma honra estar aqui com você, viu? Que bacana. Obrigado. Que bom. Bom demais estar com você aqui no Pivotando. Paulo, nossa audiência aqui, Paulo, são empresários, empreendedores, pessoas que de alguma forma estão precisando de uma orientação, precisando de uma dica, sugestão. Mas antes da gente contar um pouco da tua história, porque como eu disse, quem vê a foto não vê toda a trajetória, eu queria perguntar para você o que você entende como pivotar. O que para você é pivotar? É pivotar a vida? Pivotar é quando de uma mesma base você muda radicalmente ou muda fortemente o rumo, né? Então, assim, eu tenho uma padaria e eu pivotei minha padaria, inovei ela e agora fui para uma nova dimensão.
pivotei meu negócio de uma maneira nova, inovei ele e agora ele está indo numa nova direção. O mesmo negócio, indo numa direção diferente. Pivotar pode ser muitas vezes para um negócio melhor, ou também muitas vezes pode errar, né? Pode errar. Pode errar. Então, por isso, estar preparado para tudo que pode acontecer é muito importante. A preparação faz parte, inclusive, do que a gente vai discutir aqui hoje, né? O fortalecimento da mentalidade, que é a sua grande base, desde vários livros que você tem, mas o que realmente todo mundo conhece é o poder da ação, né? E o que é o poder da ação? A autorresponsabilidade, né? E todo esse processo que a gente vai ver e discutir aqui hoje. Paulo, mas quem não conhece Paulo Vieira, como foi o Paulo Vieira jovem e quando foi que você realmente teve a grande virada na tua vida? Olha, o Paulo Vieira jovem foi rico, de uma família rica. Meu pai era filho de um grande industrial maranhense, na área de coco babaçu, com hospital, gráficas, muitos investimentos, né? E meu pai cedo casou e foi para o Rio de Janeiro tentar a vida lá. E lá ele prosperou muito, teve indústrias, corretoras de valores e cresceu muito. Mas, quando eu tinha 15 anos, ele começou a quebrar. A empresa começou a ruir. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Né? Então, mas até então, meu pai tinha iate, fazia caça submarina. Eu estudei nos melhores colégios do Rio, Bennett, Santo Agostinho, Santo Inácio, e estudei em grandes colégios. Mas aos 17 anos, meu pai tinha efetivamente quebrado. E só restava voltar para o Nordeste. Porque a origem é qual? Porque a origem é maranhense do meu pai. E ele foi estar perto do pai dele, como apoio financeiro e tal. Foi muito difícil para o meu pai, foi muito difícil para todos nós. Éramos nobres e ricos no Rio de Janeiro, uma vida inteira no Rio de Janeiro, e nos tornamos pobres no Nordeste, né? Então, minha vida começa aí, a segunda etapa. Você, sua mãe, seu pai? E 3 irmãos, somos 4. São 4. Nós somos 4. Um nasceu depois. Um nasceu, os 3 mais velhos nasceram no Nordeste. Ah, foi? Não foi no Rio? Não, o mais novo nasceu no Rio. Tá. Eu fui com 1 ano e meio pro Rio. Tá. Estudei, meu primeiro colégio foi no Rio de Janeiro, tudo meu primeiro foi no Rio de Janeiro, me alfabetizei e tal. E aí, 17 anos, estava eu, né, com toda a família, estávamos no Ceará, no Ceará, meus pais no Maranhão, e eu já fazendo faculdade lá. Mas chegou no Ceará para estudar? Porque Foi. você estava no Maranhão, então você foi estudar no Ceará. Não, eu nunca morei no Maranhão. Então você, quando voltou do Rio, já foi direto para o Já Ceará? fui direto pro Ceará. Mas então você fazia faculdade no Rio? Ou não, eu fiz o 3º ano, 17 anos, eu acabei o 3º ano no sim. Rio, e já fui entrando já na faculdade. De quê? Engenharia. Engenharia. Era seu sonho? Não, meu sonho era administração. Era o sonho do seu pai? Não, é loucura. Ninguém me fez essa pergunta, viu? Eu lembro que eu nunca fui bom em matemática. E aí eu tirava uma nota boa em matemática, eu levava correndo pro meu pai, pra minha mãe. Olha, tirei 10. E meu pai olhava assim com muita indiferença e disse, não fez mais do que sua obrigação. Cara, aquilo... Ai, que raiva, eu me acabei, eu não gosto de estudar matemática, estudei matemática, tirei um 10. E assim algumas vezes aconteceu. E hoje eu sei que eu fiz engenharia só para mostrar para ele que eu podia. E depois fiz economia. Economia, parei. Fiz as cadeiras que me interessava fazer, né? E parei. Eu chego de provar, não vai provar para ninguém. Mas você chegou a se formar em engenharia? Sim. E aí depois mudei minha carreira, aí fiz MBA em marketing. Tá, mas enquanto... E negócios, assim, e empregos, e trabalho, nunca. Como é que você fez? Eu nunca tive... Enquanto estudava, não trabalhava? Trabalhava muito. Tá, em quê? Porque seu pai não tinha condição de te ajudar. Eu fiz uma faculdade federal, e eu estudava de manhã e de tarde, então eu não tinha nem como trabalhar, ser funcionário, e eu precisava disso, porque eu morava com familiares. Faltava dinheiro para ir para ônibus, pegar ônibus. Eu pegava 4 ônibus, 2 para ir para a faculdade e 2 para voltar da faculdade. Na época não tinha esses terminais e tal. E eu tinha que comprar roupa, eu tinha que comprar livro. E não tinha dinheiro. E aí, desde cedo, desde o começo da faculdade, quando as coisas apertaram, eu comecei a empreender. Então, eu fazia calção de banho, faccionava calção de banho na costureirinha do bairro e ia para a praia vender. Vendia e ia entregar na praia, botava na bicicleta. Já que você não tinha tempo para ter um emprego formal fixo por conta do estudo, você fazia um bico. Isso. Ou seja, empreendia desenvolvendo essas vendas. E aí comecei a fazer colchonete de academia, comecei a fazer caneleira de peso. Mas essas ideias vinham de quê, Paulo? Cara, é porque quando chegava da faculdade à noite... Era necessidade, então? Era. Faltava o que comer na faculdade. Tá. Né? Faltava então, a necessidade criava você opções de fazer dinheiro. Então, você pensava em vender. Isso. Eu tenho que... E eu aprendi até o que era empreender. Assim, a necessidade ensina a gemer.
Lá no Nordeste diz isso, a necessidade ensina a gemer, né? A necessidade me ensinou cara, vai ficar chorar ou vai resolver teu problema? Né? E aí eu descobri o que é empreendedorismo. Empreender, para mim, né? Eu posso estar errado, mas para mim funciona bem, qual é a dor que as pessoas têm? Qual é o problema que elas têm? Então deixa eu trazer uma solução e cobrar por ela. E quanto melhor a solução que eu trago, quanto melhor resolvo o problema de alguém, mais eu posso cobrar por ela. E eu comecei, eu vi que não tinha material de academia, eu fazia academia, as pessoas queriam colchonetes, queriam caneleira de peso, não tinha. Eu disse, cara, é isso que eu vou fazer. Eu vou comprar, eu vou desenvolver, vou E revender. E eu comecei a fabricar. Fabricar mesmo. Fabricar. Eu ia nos sapateiros do centro da cidade, já que eu passava pelo centro para ir para a faculdade, eu passava comprando material nas lojas do centro da cidade de Fortaleza. Né? E aí estou eu aqui carregando 20, 30 quilos de sola, lona, cola. Aí parava, deixava no faccionista, no sapateiro, dava o modelo para ele, todo prontinho. Me quanto cobra quanto? Tanto. Então eu passo quanto para pegar? Tal dia. Eu ia para a faculdade todo dia. Então todo dia eu deixava num no outro e voltava pegando. Recebia o dinheiro, pagava. E aí botava na bicicleta, o que eu conseguia botar na bicicleta, e ia rodar as academias da cidade vendendo de bicicleta esse material. Maravilha. E assim eu conseguia se formar. Assim consegui me formar, assim consegui fazer, pagar meus custos básicos. Certo. Você está vendo que empreender é resolver problema dos outros, né? O que ele acabou de dizer, a partir de uma visão de um problema das pessoas, ele foi criar e foi entregar essa solução, como ele bem colocou. Então, isso é uma primeira lição que você está recebendo aqui do Pivotando, do Paulo Vieira. Ainda quanto jovem, né, Paulo? E depois que você se formou, você foi fazer alguma coisa na área de engenharia? Nada. Então, odiava matemática. Não, e aí nesse início empreendedor, isso foi dando sequência. Isso foi caminhando, e aí eu botei lojas. Então você botou uma loja de produtos para a academia. Não foi fácil. Eu botei uma lojinha numa rua comercial, quebrei. Não quebrei, mas não deu certo, fechou. Aí botei outra, não deu certo. E seu pai nesse tempo, Paulo? Cara, meus pais tinham tantos problemas, tá entendendo? Que não só eu evitava falar dos meus problemas, como eles também não conseguiam olhar para os meus problemas. Tá. Mas eles falavam dos deles para você? Ou seja, você convivia na mesma casa? Não, eles moravam no Maranhão, eu morava em Fortaleza. Ah, tá, então você estava só, não? Estava só, Ceará. não. Tá bom. Minha vida inteira foi só. Entendi. Nem com seus irmãos? Meus irmãos também moravam fora. Tá. Eu tinha uma irmã que morava comigo, mas ela tinha a vida dela e tal. Ela não tinha muito... Só por curiosidade, você ia lá no Maranhão? De vez em quando? Eu era obrigado a ir. Tá. Ele tinha essa regra? Meu pai... A gente é muito unido. Tá. Sempre fomos. Né? Mas quando chegava nos meus problemas, a minha dor, é como se eu fosse invisível. No aspecto dos meus problemas, das minhas dores, é como eles não enxergassem. Tá. Né? E também você não sentia vontade de falar sobre eles? Eles sabiam. Me veio emagrecer, faltou o que comer para mim. Tá entendendo? E eu casei, né, nessa jornada, aos 25 anos, eu casei, né? E o que era ruim piorou no primeiro casamento. Porque já era Camila. Não, antes. Mas ela fazia o que você fazia, empreendia com você? Cara, ela não gostava muito de trabalhar, não. Tá. Trabalhar não era a praia dela. Ela gostava de dormir, gostava de... Não era praia. E eu lembro que quando ela foi fazer vestibular, a minha primeira esposa, eu tirei 9º e ela tirou 10º. E o outro rapaz tirou 11º. Imagina por quê? Porque eu dei cola, eu dei pesca para ela e o cara pescava de mim e dela. Eu tirei 9º lugar em economia, no ano que a gente passou em economia. Ela tirou 10º e o cara tirou 11º. Né? Então, e era muito talentosa ela, era muito talentosa, mas não era praia dela trabalhar, não. Então você teve que sustentar o casal, né? E montar uma família, montar uma casa. E eu era muito, assim, a minha mentalidade era muito errada. Não é que eu não entendesse, não é que eu não soubesse, não é que eu não... Cara, mas se tua mentalidade está errada, você pode ter a ferramenta que for,
e você vai usar tudo errado. Mas, Paulo, a consciência da gente, ela é formada, né? Ela é adulta, digamos assim, a partir dos 25 anos, né? Você tinha antes disso também, né? Você não tinha muita consciência do que estava acontecendo. Eu vejo muitos jovens, às vezes, acham, eu sou isso, eu sou aquilo, mas na verdade não tem a consciência do que está acontecendo e só vai ver depois, porque a vida no ciclo vai ensinando, né? Quando eu entro numa empresa, assim, eu olho, é tão simples. Eu sei tudo que não fazer. Porque eu fiz tudo errado. Tudo que alguém podia errar numa empresa, eu errei. Parece até meio estranho. Não, mas tudo aprendizado. Que podia errar, eu errei. Mas isso enquanto loja, enquanto fabriqueta, enquanto loja de atacado. Então você foi fazendo coisas, foi dando errado e foi continuando empreendendo e foi fazendo. Na marra, sem pedir ajuda, sem aprender, tá entendendo? Até porque não tinha, como esses jovens têm hoje, não tem. Gratuitamente nas redes sociais, a gente dando mentoria o tempo todo, né? Não tem o estímulo ao aprendizado que tem hoje. Não tem eu poderia ter buscado mais. Aonde, Paulo? Sebrae. O Sebrae cuidava de outras coisas. Hoje o Sebrae é muito mais evoluído do que era. Mas, enfim, é possível, né? Tinha alguns canais. Mas eu não, assim, eu era orgulhoso e não sabia. Eu era orgulhoso e não sabia. Nossa. Quando o cara não pede ajuda, é orgulho. Quando o cara não busca aprender coisas novas, é orgulho. E eu fui na força do braço. Tinha algum lado espiritual, não? Não. Como você tem hoje? Tinha, mas era muito... Eu já era cristão na época, né? Já era evangélico, mas era bem diferente do que eu sou hoje. Bem diferente. Bem diferente. Então você não tinha o apoio espiritual que você tem hoje, né? Não. E aí meu caráter foi refeito. Aí você foi dando com a cara na parede, foi lutando. Quantos e não parava. Anos? Quantos anos? 13 anos. 13 anos fazendo 13 anos de sofrimento, 13 anos de dor, 13 anos de dor, amigo. Uau. 13 anos. E 13 anos, mas o problema, 13 anos sem aprender. Isso é o que eu olhei. Muito tempo eu olhei para assim, mas precisava ter sofrido 13 anos, precisava ter errado tanto por 13 anos, precisava ter dado com os burros na água por 13 anos seguidos, em todas as áreas, inclusive a financeira e profissional. Eu vejo que era o que eu precisava. Acho que eu era muito cabeça. Foi o deserto que você precisava passar. Foi o deserto que eu precisava passar. E agora, quando eu saí de lá... Aí sua vida... E o que foi que fez você, transformar? Cara, qual foi o gatilho? Dor. Quando eu não suportei mais a dor. Não suportou mais, mas o que você fez imediatamente quando não suportou mais? Assim, peraí, eu vou aprender, eu vou estudar, eu vou... Não, loucamente. Pra igreja, eu vou fazer o quê? Eu tive um acidente de carro. Uau. Eu era passageiro num carro com duas amigas e um poste caiu em cima do nosso carro. Ficamos presos no carro. Quase morremos. O carro... Você ainda era casado ou não? Não, já tinha separado. Namorava com a Camila. Já namorava com a minha esposa atual. E imagina, preso dentro de um carro, com combustível vazando, um Fiat Uno com poste de avenida dividindo ele ao meio. Ninguém se machucou gravemente, a gente se arranhou, mas não se machucou gravemente. E eu vi a morte, porque, cara, combustível vazando, um fio de alta tensão ricocheteando fora do carro. E ninguém nos ajudava, porque até não podia, né? E sair dali vivo, daquela lata velha, tudo, e conseguir sair foi um nascimento. Eu acho que isso foi muito importante. É como se Deus dissesse para mim, você nasceu de novo, vai, segue tua vida. Certo. E aquilo com um livro, eu li um livro que mudou minha vida também, e aquilo ali foi um renascimento para mim. E qual livro que mudou a tua vida? Cara, um livro do nosso amigo Roberto Chiniachik. Certo. Um livro que nem tá mais nem se vende, mas eu tenho esse mesmo livro até hoje, Sem Medo de Vencer. Foi muito forte. Para mim, naquela época, destravou, desbloqueou. Né? Você vê a força, vê a força de uma leitura, a força de uma sacada, de uma frase. Não, e foi uma história. Foi uma metáfora grega. Que ele usou no livro. Aquilo destravou tudo, aquilo me disse, você é o único responsável por toda a tragédia da tua vida, você é o único responsável. E quando aquilo caiu, se eu sou responsável, não é meu pai, não é minha mãe, não é o mercado, não é o mundo, sou eu. Porque você culpava o mundo? Tudo. Eu era um insatisfeito crônico, eu era doente. Eu culpava o Collor, eu culpava o Sarney, eu culpava o governo, eu culpava a família. E se eu não culpasse abertamente, internamente eu dizia isso. E aí eu disse, se sou o único responsável por tudo isso, tá fácil. É eu mudar. Então, eu não tenho que esperar que o mundo mude, o governo mude. Se eu mudar, dá tudo certo. E aí eu comecei esse processo de mudança minha, de crescimento meu. Aí foi quando as coisas começaram a fluir. E aí foi um processo de aprendizado também, de educação, de reeducação?
Ou seja, você voltou, estudou o quê? Foi buscar o quê? Foram estágios, né? Quando eu entendi que o problema era uma mazela emocional, não era técnica, era emocional, e eu desesperei, assim, eu preciso mudar minha mente, preciso mudar minha mente. E eu não sei, tudo é diferente hoje, né? Tô falando de 20 e tantos anos atrás. Hoje você tem tudo para estudar, para... E aí, eu procurei terapeutas, eu procurei isso, eu procurei... Até hipnólogo. Tá. Eu sabia que estava aqui dentro o problema. Aí quando cheguei no hipnólogo, o cara mal falava português. Esse cara vai me matar aqui, o cara não sabe nem falar português, vai me hipnotizar aqui. Mas eu sei que eu encontrei o caminho desse desenvolvimento das minhas crenças, da minha estrutura emocional. Aí eu nunca mais parei, amigo. Amigos, vocês estão aqui acompanhando o Paulo Vieira, esse pensador brasileiro, inteligente, escritor de mais de 13 best-sellers. Uma coisa é escrever livro, outra coisa é ter best-seller. E também tem um livro que eu adoro, chamado O Poder da Ação. Mais de 6 milhões de cópias vendidas. Acho que, Paulo, você é o maior autor, escritor brasileiro em número de cópias vendidas, né? Há 6 anos consecutivos. E de lá para cá, dessa história que ele está contando, que a gente só está no começo, ele montou a Febracis Coaching, né, que é uma empresa gigante de treinamento de inteligência emocional no mundo, né, com mais de 3 países e 3 continentes, na verdade. Enfim, 36 escritórios, e tem uma ficha dele aqui enorme de coisas, de currículo, que eu acho que não precisa a gente falar tudo, mas você é um cara, você é um abençoado, Paulo, porque você transforma as pessoas, transforma a vida das pessoas, e assim como a sua foi transformada. Então, o que você faz hoje é muito do que aconteceu com você. Total. Muito do que aconteceu com a sua vida, ou seja, a mentalidade foi a mola propulsora para o seu crescimento, para a sua prosperidade. E aí você montou uma escola para isso. E a Camila te ajudou nessa escola? Como foi o casamento e como foi o próximo passo? A Camila tem hoje são 1.600 pessoas na nossa escola de negócios, Febracis. É uma escola de negócios, é a maior, eu acredito que seja a maior do Brasil, da América Latina. São 1.600 funcionários. Escola de negócios porque tem muitas vertentes e muitos treinamentos. Não é só de inteligência emocional, é de tudo. Business completo e tal. E até a Camila era executiva de um grande grupo. Era, né? Era superintendente de um grande grupo, com toda a mordomia do superintendente e tal, muito jovem, muito sucesso. E eu acreditava que se ela fosse minha sócia, o negócio explodiria. Mas vai dizer para ela largar a superintendente de um grande grupo, ela comandava 3.000 pessoas. É como ela é uma superintendente de um grande grupo, comandando 3.000 pessoas, com um cara ainda em formação e ainda se recuperando. Muito amor, né? Até não, eu já estava ali estabilizado como treinador. Já estava. Então, já tinha montado a Febracis? Tinha já montado, era Spy Store. Era uma empresa de gestão comercial. Então você ajudava a consultoria comercial as empresas a venderem. Vendas, gerência, liderança, técnicas, gestão, tudo de vendas, atacado, varejo. E só que até ela trabalhar comigo, né? Não, aí essa empresa foi muito bem. Só que chegou uma hora, eu disse, cara, eu não quero mais... Mas foi a primeira empresa a dar certo? Foi. Sua primeira empresa a dar certo? Foi na transição da vida. Foi naquela época que minha vida deu o salto. Foi a primeira empresa a dar certo, ia muito bem, até eu dizer, não quero mais isso. Não quero mais ser consultor de empresa, tá muito bom, não quero ser coach. Mas o coach veio da onde? E o coach, eu tinha um cliente que estava performando muito com a minha consultoria, né? Consultoria muito boa, muito pujante. E aí ele olhou para mim e disse, cara, eu quero que você faça comigo o que você faz com a minha empresa. E eu, como assim? Eu quero que você faça coaching comigo. Eu disse, o que é coaching? Coaching é o que você faz com a empresa, eu quero que você faça comigo. Eu disse, cara, mas... Você faz? Eu disse, me dê 15 dias. Eu abri um espaço na minha agenda. História, eu não sabia o que era coaching. E aí, no dia seguinte, eu recebi um material de um curso de coaching em São Paulo. Eu morava em Fortaleza. Randy Stefano, um cara formidável. Eu tô falando de 20 e tantos anos atrás, tá? E aí eu me taquei de Fortaleza para São Paulo, fiz o curso de coaching, me apaixonei pelo processo, comprei todos os livros que tinham disponíveis na língua inglesa, e olha que nem falava tão bem inglês. E, cara, voltei enlouquecido por coaching. Fiz coaching com esse cara, a vida dele mudou. Fiz coaching com outra, a vida mudou. Eu disse, não quero mais ser consultor. Eu quero ser coaching. Business coaching, life coaching, eu quero ser coaching. E aí eu migrei minha empresa. Nessa migração foi muito difícil. Minha empresa caiu. Eu deixei de ser uma empresa de consultoria, fui empresa de coaching. Porque se era novidade o coaching... Ninguém, eu fui o primeiro coach do Brasil. E continuei na carreira, estudei muito.
Me tornei muito bom coach. Aí você foi de pedacinho, um pouquinho, atendendo 1, 2, 3, 4, falando pro outro. Só que eu passava o dia trancado numa sala de coach dando treinamento. A empresa não crescia. Cadê o dono? Não tem dono. Tem um cara que o dono tá dando treinamento, fazendo coach. Nunca tá na empresa. E até que a Camila veio. Olha que loucura. Quando a Camila veio trabalhar comigo, a minha esposa, eu faturava 300 mil reais ano quando ela veio trabalhar comigo. Isso é o quê? 2009? 2008. Especificamente 2008. E quando ela veio trabalhar comigo, nós saímos de um faturamento de 300 mil para 300 milhões de reais ano. No primeiro ano? Não, né? Não. Todo ano nós dobrávamos. Certo. Dobramos no primeiro, dobramos no segundo e fomos dobrando até chegar a 300 milhões de reais. Certo. Né? Um ano um pouco mais, um ano um pouquinho menos, mas a média era dobrar, dobrar, dobrar. E isso foi isso que ela fez. Ela largou a empresa que ela trabalhava, que ela era superintendente, que era funcionária, e veio comigo. Uhum. Não foi fácil. Aprendemos a trabalhar junto. Mas... Porque era casal, né? Relacionamento. É. E qual foi a estratégia que você acha que ela usou para dobrar? Ela potencializou o que você fazia? Ela usou ferramenta, escalou? O que ela... Qual foi o gatilho? O gatilho. Gatilho é perfil comportamental. Né? Eu sou um cara do ataque. Eu sou um dominante e influente. Cara, eu quero desafio. Eu quero vender. Eu quero fazer marketing. Eu quero criar produtos novos, novas estratégias, nova visão. Só que eu não sou o cara da defesa, do back. Ela é a mulher do back. Ela via as loucuras que eu estava fazendo, sou quem? Então tem que fazer isso aqui, estruturar aqui, tributário aqui, fiscal aqui, gente, equipe e tal. E ela montava toda a estrutura de back. Então eu ia na frente, abrindo caminho, vendendo, fazendo, e ela ia estruturando a empresa na sua. Porque nunca teve isso. Eu atacar, o Rei Dalio diz assim, a vitória está no ataque, mas a invencibilidade está na defesa. Eu tinha a vitória do ataque, mas eu errava muito porque não tinha defesa. E ela entrou no back, na defesa. Então, todas as minhas loucuras, toda a minha visão... Ela estruturou. Ela estruturou. Tá. E você estruturado, você sentiu mais à vontade para continuar avançando. Não e tinha por limite, isso a empresa... Não tinha limite. A empresa dobrava de tamanho. Todo ano, de 300 mil reais para 300 milhões de reais. E o gatilho, quando você se sentiu rico, assim, qual foi o gatilho? Assim, rico que eu digo de tudo, não é dinheiro só. Mas qual foi o momento da tua vida dessa construção, né? Porque hoje é fácil a pessoa olhar para você e ver o sucesso. Mas quando foi que você disse assim, cara, eu agora realmente eu tô no caminho certo? Amigo, para ser sincero, nunca me senti rico até hoje. Eu e a Camila sempre vivemos com 50% do nosso prolabore. Então, como é que a gente vive até hoje? Recebemos, por exemplo, 10 mil reais. 5 mil a gente aplica. 2 mil a gente doa. E até hoje a gente vive com 30%. Então, até hoje é isso. Né? Então, a vida inteira a gente viveu muito abaixo do nosso padrão. Hoje a gente vive abaixo do nosso padrão. Né? Foi a maneira que nós encontramos de crescer, porque uma coisa é ganhar dinheiro, outra coisa é ser rico. Outra coisa é reinvestir, né? E nós reinvestimos tudo. 50% do que a gente ganha, pessoa física, a gente reinveste. Né? Então, eu nunca me senti rico. E eu também nunca vi tanta vantagem no dinheiro. Tá. Eu não tenho limite. Eu tenho um avião a jato, eu tenho casa de 7 quartos nos Estados Unidos. Mas isso hoje, né, Paulo? Mas não era, né? Mas não era. Sabe até quando? Até 4 anos atrás, ninguém da minha família tinha noção do que eu tinha. Minha vida sempre foi tão abaixo do meu padrão, eu sempre gastei tão menos do que eu poderia gastar, e nem minha família sabia quanto eu tinha. Aí quando eu vim para São Paulo, que eu comprei uma casa em Alphaville, gigante, né? Quando eles viram a casa que eu comprei nos Estados Unidos, né? Aí meu pai olhou assim, meu filho, você tá bem assim, meu filho? Meu filho, você tá bem? Você que coisa bem boa. Assim, que bom, ele me abraçou, todo orgulhoso e tal, mas o dinheiro nunca foi uma mola para mim nem para Camila. Doar, fazer diferença na vida dos outros, sim, seja na nossa empresa, seja doando, construindo igrejas no Quênia, igrejas no Haiti, escolas você tem no vários Quênia, projetos sociais. Temos Angola, Quênia, Haiti, temos um instituto no interior do Ceará que com 1.000 crianças, estamos abrindo outro agora para 3.000 crianças, 100% disso mantido por mim e pela Camila. Né? Mas isso, vamos lá, 2009, 10, 11, 12, e aí você reinvestindo, chegou no modelo de distribuir as unidades pelo Brasil inteiro, começou, e os projetos sociais foram paralelos a isso? Foram, sempre. Isso foi uma construção. Sempre, desde que a gente se entende, a gente tem alguma obra social. Tá.
Desde que a gente se entende, a gente tem obras sociais. Desde que a gente se entende. E desde 2009 que a Camila começou, você tem alguma coisa que você diga assim, cara, você de lá pra cá, vocês não tiveram nenhuma situação empresarial, nenhum aperreio, mas tudo foi céu de brigadeiro? Não, que é isso. Que é isso. Quando a gente foi chegando na pandemia... Ou seja, teve alguma outra pivotada? Não, eu pivoto a cada 6 meses. Amigo, a minha vida... Nesse mundo dessa nova economia, eu pivoto a cada 6 meses. É uma loucura, né? Quando a gente chegou na pandemia, vinha chegando, eu dizia, tá errado, tá errado. Eu tô crescendo, eu vejo gente crescendo a 300% ao ano, eu tô crescendo agora a 50%, eu cresci a 100%. O que está acontecendo? O produto é maravilhoso, tal. E eu não entendia. Quando entrou a pandemia, eu entendi. É o marketing digital, que eu não sei nada de marketing digital. Não sabia, né? Não sabia nada de marketing digital. E aí foi a grande primeira pivotada da minha empresa. Certo. Cara, eu preciso aprender. Diretores vão para um lado, franqueados vão para o outro, vamos todo mundo aprender esse mundo aqui, entre nas mentorias e vamos voltar para fazer diferente. Eu não posso mais, como franqueado, simplesmente manter o marketing de vocês, vão ter que aprender a fazer. Cara, e aí foi a grande primeira pivotada. Isso né? agora, isso, pessoal, você está falando de pandemia. Foi 2019, né? 2020, né? Foi virando 2019 para 2020. Foi a grande primeira pivotada. E o problema, a minha empresa era toda presencial, não tinha nada online. Eu vendia presencial com vendedores, eu entregava presencial. E agora? 1.000 e tantos funcionários, como é que vende? Se eu só vendia presencial e agora não tem mais presencial. Como é que entrega? Não tem mais curso presencial, só curso online. E essa foi uma grande pivotada. Nós somos o primeiro grande curso do mundo online, com milhares de pessoas. Online? Não, híbrido no caso, né? Não, na época foi online. Pandemia, online. Sim, fez tudo online. Não, fez tudo online com... ao vivo online. Ao isso vivo quer online. dizer, não gravado online. Não, ao vivo e online. Aliás, você não tem nada gravado online, é tudo ao vivo, né? Nós temos cursos gravados, mas nada que seja significante para o nosso que nós fazemos. Em relação ao resultado do ao vivo, né? Para você ter ideia, nós somos... Em 60 dias fizemos um streaming. Meus equipes de sistemas, de software, fizeram um streaming nosso e uma plataforma de pagamento em 60 dias. E eu lancei o maior curso online, ao vivo da época. Ninguém no estado, Tony Robbins não tinha feito, ninguém tinha feito. Eu lancei primeiro. Isso foi o Método CIS? Método CIS. Método CIS, que a gente já vai falar sobre ele. Bom, então, mas só para deixar claro, todas as suas franquias, unidades, todas elas partiram para o modelo de buscar no marketing digital, Isso. de buscar clientes no online e trazer para este treinamento ao vivo, que era o que você tinha. Você já tinha algumas coisas gravadas, não, né? Você já tinha muito pouco. Eu tinha um streamzinho de cursos gravados, certo. Mas era muito pequeno, muito insignificante. E a partir daí você também se projetou nas redes sociais. Você tem milhões e milhões de seguidores juntando as suas redes sociais. São milhares. Só no Instagram são 3,7 milhões. 3,7. Juntando tudo vai dar mais de 10 milhões aí de tudo. Então, sim, realmente é gigante em termos de impacto, né? De chegar nas pessoas. E isso fez também, isso muito baseado, Paulo, porque assim, uma coisa é você ir para o digital, ir para uma rede social, mas se você não tiver conteúdo, se você não tiver história e não tiver autoridade, se você não entregar algo consistente, não vai, né? Não então, você já tinha os livros, já tinha consistência, já tinha uma história e que só fez propagar essa história nas redes sociais para você, de certa forma, não foi difícil, né? Porque você já tinha... Amigo, foi, viu? Foi? Foi. Aprender esse mundo digital... Eu não vim dele. Mas não é pela comparação, Paulo, porque seus colegas, nossos amigos já estavam mais tempo fazendo isso. São mais jovens. Mais jovens. Nasceram lá dentro. Já nasceram digital. Acho que era um efeito comparação. Mas se você for olhar o que você construiu, o que você tem, é gigante. Né, ninguém consegue botar 12 mil pessoas a cada 2 meses num treinamento presencial. Né? Presencial. Vai ter o Método CIS. Semana que vem, exatamente, com 12 mil pessoas. Já tem 12 mil pessoas agora, presencial. Né? Então, pouca gente eu vi fazer uma coisa dessa. Acho que a gente só vê nos Estados Unidos Tony Robbins fazer isso. Né? Então você, de alguma forma, tem esse potencial que você já tinha antes das mídias digitais. Né? A gente precisa aprender muito. O empresário, no mundo da nova economia, ele precisa estar aprendendo muito rápido. As profissões estão surgindo. Pivotar muito rápido. Você tem que estar pivotando. Eu pivoto a cada 3 a 6 meses. E o que o Paulo está falando para vocês assim, é uma grande lição, porque, veja, ele já estava o modelo dele todo, ele foi
obrigado por conta da pandemia, mas ele já tinha despertado para o marketing digital antes mesmo da pandemia. Foi. Eu já né? estava lá no Instagram, já estava no YouTube. Você só potencializou a partir dessa situação. Então, chegando mais próximo do dia de hoje, você continuou escrevendo livros, você continuou fazendo as atividades que você fazia, e aí o método CIS passou a ser uma grande mola propulsora, além do que já era. Né? O que o método CIS, para quem não conhece, fala um pouco dele aí, só para explicar para os empresários que estão nos assistindo. O método CIS é o maior treinamento de inteligência emocional e reprogramação de crenças. Assim. Paulo, qual é o objetivo do método CIS? Te fazer performar na vida profissional, na vida financeira, na vida, nos relacionamentos, na família, na saúde. É mudar o drive interno da tua mente, mudar a mentalidade. Uma mentalidade mediana, uma mentalidade fracassada, para algo vencedor. Né? É fazer você tirar de dentro de você, a sua melhor versão. Não é fazer mágica, é tirar daquela pessoa qual é a sua melhor versão. Vamos tirar essa melhor versão que já está disponível dentro de você? Vamos fazer o upgrade da máquina? É mais ou menos isso. E aí a gente vê, né? Pessoas pivotando, financeira, transformadas, né? Transformadas. Eu dentro de casa vi várias pessoas transformadas, vi um primo meu transformado lá do Piauí, e vi muita gente, e uma referência incrível, o método CIS, eu sempre indico, porque, veja, uma coisa é fazer empresa, outra coisa é o dono da empresa. Né? A gente estava falando isso mais cedo, no off, né? Que se o empresário ele não tiver uma mente fortalecida, ele não consegue tocar o negócio. Não vai tomar nenhuma decisão certa. Vai tomar decisões erradas. Vai contratar errado. Vai trazer um equipamento errado. Vai para a área comercial, vai vender para a pessoa errada ou não vai saber vender. Cabeça. Mas por que isso? Assim? Por que ele toma a decisão errado? O que você pode ampliar um pouco esse conteúdo, esse conhecimento, para como é que eu escolho a decisão certa a partir de um CIS? Ou seja, é claro que eu sei que são 3, 4 dias o método, mas você precisa reprogramar. Precisa. Eu vou falar de mim, tá? De mim e da minha esposa. Nós faturávamos 300 mil reais. E era aquilo que eu faturava. Aquilo era a resposta de quem eu era. 300 mil reais ano. E que estava bom. Para aquele tamanho. Só que aí daqui a pouco nós estamos faturando não mais 300 mil, mas 600 mil. Depois 1 milhão e 200. 5 milhões anos, 10 milhões anos. A pessoa, o casal que fatura 10 milhões, não é o mesmo que fatura 300 mil. Uhum. Nós mudamos a nossa mentalidade. Você não muda a empresa para mudar a mentalidade, você muda a mentalidade para mudar a tua empresa. Você não muda o casamento, você muda o teu casamento para muda a tua mentalidade para mudar o casamento. Você não muda a tua saúde, você muda a tua cabeça para mudar a tua saúde. A cabeça é a tua cabeça que gera teus resultados. Boa cabeça, bons resultados. Uma cabeça, uma mente ruim, emoções ruins, resultados ruins. E é isso que acontece no método CIS. Olha só, o profissional, o empresário, um pequeno empresário, o quanto você se acha merecedor de ganhar? Essa é uma pergunta importante. Porque se o empresário, ele cresce, já viu quantos empresários crescem e caem, cresce e cai. Paulo, cai por quê? Porque o cara normalmente não se sente merecedor de estar naquele nível. É bom demais para ser verdade, é areia demais para o meu caminhãozinho, né? Me belisca para esse faturamento. E quando ele não se sente merecedor, e isso é uma crença, ele se sabota. E aí tem como trabalhar isso, né? Tem. Eu que trabalhei, eu trabalho milhares de pessoas. Então, aconteceu com você se trabalhou e hoje você trabalha milhares de pessoas, inclusive na crença, que é um dos fatores. Agora, Paulo, e o autoconhecimento? Porque a crença também vem, antes disso vem o autoconhecimento, né? De você saber quem você é, por que você está aqui nessa vida. Então essas perguntas são importantíssimas. A partir do momento que você se conhece, você consegue tomar melhores decisões, é isso? Olha, meu caso foi esse. Quando eu entendi no autoconhecimento que eu era o único culpado, o único responsável pelos meus problemas, isso é autoconhecimento. Eu sou o único responsável. Então, quem tem que mudar sou eu. E a partir daí eu mudei mudança. Se você traz o autoconhecimento e não faz nada, só piora. Mas se você trouxer esse autoconhecimento, trazer para você essa responsabilidade e você buscar não apenas o conhecimento, mas buscar as ferramentas. Eu sei que minha empresa está ruim. Ok. Vai fazer o quê? Ficar parado? Ou vai buscar conhecimento, vai buscar novos funcionários, vai buscar treinamentos, vai buscar educação empresarial? Porque o autoconhecimento é o início de uma mudança. O autoconhecimento não é a mudança, é o início da mudança. E qual é a diferença para a inteligência emocional? Assim, qual é a grande diferença desse processo?
Inteligência emocional. Porque o cara se conhecendo, ele também ele melhora a inteligência dele, né? O equilíbrio dele. Não? Se não tiver ferramentas, não. Então, a inteligência emocional são ferramentas. Olha, eu sei que meu carro tem um problema. Ok. No motor, no câmbio. Agora eu não tinha esse conhecimento. Agora eu tenho esse conhecimento. Mas eu tenho que fazer algo para corrigir isso. Eu sei que eu era o meu problema. Ok. Agora eu sei que eu sou meu. Não sabia, agora eu sei que eu sou o problema. Mas e agora? O que eu vou fazer com isso? O autoconhecimento é o início de uma jornada. Ele não é a jornada. É a descoberta. É a descoberta. Né? Então, o que é inteligência emocional? Ela é a jornada completa. Né? Inteligência emocional é eu me conectar com a emoção certa e tirar o meu melhor. E a cada momento, então, e a cada situação. Pandemia, o caos da pandemia. Quem se conectou com a emoção certa tirou o seu melhor na pandemia. Quem se conectou com a emoção errada tirou o pior da pandemia. Teve gente que cresceu na pandemia. Tem gente que quebrou na pandemia. Tem gente que fortaleceu o casamento na pandemia. Tem gente que se divorciou na pandemia. Então, quando você consegue se conectar com a emoção certa, na intensidade certa, você tira o seu melhor em qualquer que seja a situação. Mas não só isso. Quando você tem inteligência emocional, você se conecta com a emoção certa, com a raiva, com a alegria, com o entusiasmo, com o medo. E você tira o melhor das pessoas ao teu redor. Então, inteligência emocional resumindo, você ser capaz de tirar o teu melhor e tirar o melhor das pessoas que estão ao teu redor. É porque as coisas vão continuar acontecendo, né? Você não boas pode... e ruins. Exato, você não pode impedir que raiva vai acontecer, situações... E é bom que aconteça. Exato. E aí se você for fortalecido e tiver essas ferramentas que você está falando, você vai enfrentar de uma maneira diferente a cada situação. As pessoas pensam que sentir raiva é errado. Não, é bom. Explica mais, então. É bom. Eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir culpa. Então não é evitar, não. É administrar. É eu ter uma estrutura emocional que o cara me fez mal, ok? Eu vivo isso, você vive isso. Injustiças, nós vivemos isso. E o cara me fez mal, ok, fiquei com raiva. Agora minha pergunta essa raiva é pertinente ao que ele fez? Essa raiva está na proporção certa do que ele me fez? Porque se é a raiva certa, na proporção certa, eu consigo tirar o meu melhor. Agora imagina, um cara me fez muito mal. Esse cara é malvado. É uma raiva pequenininha, daqui a pouco ele vem e me faz mal de novo. E vai me fazer mal de novo. Ou seja, para sua proteção é bom você ter essa consciência. Então eu tenho que ter raiva, mas na proporção certa, na intensidade. Agora imagina, um cara me fez o mal. E eu trago um ódio, uma fúria completamente desproporcional. O sentimento está certo, mas a intensidade está errada. Isso vai me fazer mal. Vai fazer com que eu não tire o meu melhor, nem tire o melhor das pessoas. Agora, se eu consigo sentir raiva na intensidade correta, proporcional ao que aconteceu, eu vou tirar o meu melhor. Se eu consigo sentir alegria na proporção, na intensidade que aconteceu, eu vou tirar o meu melhor. Então, todos os sentimentos são para ser sentidos. A pergunta é o sentimento certo? Está na intensidade certa? Porque se isso for, você vai sempre tirar o seu melhor e o melhor das pessoas. Uau. Gente, bom, você está tendo uma aula aqui interessante e eu fico sempre me perguntando às vezes, Paulo, talvez seja até uma coisa que eu preciso trabalhar. Às vezes eu falo, eu penso sobre problemas, né? Eu digo, mais um problema, mais um problema. Você acha que, de verdade, assim, claro, se você tiver inteligência emocional, se conhecer, é mais fácil administrar, ou menos ruim, né? Dependendo da intensidade como você colocou. Mas tem gente que fala, Paulo, que problema é uma dádiva. Você acredita nisso? Você acha que problema é uma coisa boa? Não. Não é, não é? Problema é um mal necessário. Certo. Mas não é para achar que é uma bênção. Claro que né? não. Claro que não. Mas o problema é que falam, né? Então por isso é que eu tô... O problema é um sintoma. Olha só, o cara tem uma inflamação na pele. É bom ter inflamação? Não. Mas a inflamação está dizendo que você tem algum problema. É apenas a consequência. Tá certo? O problema é uma consequência. Qual é a causa do problema? O problema vai dizer que você tem alguma coisa a resolver. A pessoa está com febre. Eu estou feliz de estar com febre? Não, mas é bom que eu esteja com febre porque está dizendo que eu tenho uma infecção no meu corpo. Exato. Então, eu estou com um problema financeiro. O meu caixa está baixo. O cara está atrasando as suas duplicatas. É um problema. É bom? Não. Mas quer dizer que a empresa dele está errada. Tá errado. Tem algo a mudar. Ele está vendendo errado. Ele está vendendo para o cliente errado, muitas vezes.
né? Da maneira errada. E como entender isso? Porque quando você está falando de empresa, a gente está vendo os números e os resultados. Agora, e a pessoa, né? São as atitudes dela. Como é que você identifica? Porque você é um cara que tem uma leitura muito fácil das pessoas, e eu já vi isso acontecendo nos teus métodos. Você lê uma pessoa falando com ela, só olhando no olho rapidamente. Então, como é que a pessoa consegue perceber que ela tá doente ou tá com um problema que ela nem sabe que existe? Olha, eu digo assim, você quer saber se você tá bem? Se você tá pensando bem, olha para os teus resultados. Teu resultado financeiro tá ruim? Então, é porque você é um sintoma. O problema financeiro é apenas um sintoma de algo errado na tua vida financeira. Seu filho não te ama? É um sintoma. É um sintoma. Você não tem que ficar com raiva porque o teu filho não te ama. Entende? Meu filho não me ama é um sintoma. Provavelmente porque você é permissivo. Provavelmente porque você é ausente. Provavelmente porque você é grosseiro e permissivo. Então, quando eu olho que meu filho não me ama, é um problema. Problema sempre é um sintoma. Vai na causa primária. A palavra causa primária é tudo. Vai na causa primária. O que está fazendo seu filho não te amar, ser insatisfeito, estar distante de você? Ou seja, deixa de reclamar dele e passa a salvar você, né? Curar você. Cura, né? você traz. A causa primária está sempre na gente. Na gente. Mas isso é difícil de entender. É difícil a gente aceitar, acho que porque aquilo que você falou no começo. Orgulho. Acho que o orgulho. Você falou isso no começo, que você não mudava por orgulho. Né? E eu posso te confidenciar aqui, muitas vezes eu não fiz algumas coisas por orgulho também. Né? Hoje eu sou muito mais talvez inteligente ao ponto de entender, emocionalmente, ao ponto de entender que as coisas, às vezes, eu não faço por orgulho. Né? E meu relacionamento com meus filhos melhorou muito depois que eu também comecei a trabalhar isso, entender que o problema sou eu, não eles, né? E não criar um ambiente agradável para os filhos, para que eles queiram estar próximos. Eu lembro eu fazendo coach com o Davi nos Estados Unidos, há uns 6 anos atrás, no Intercoach. É verdade. Fiz umas 2 vezes, foi muito forte aquele momento. E comigo também, né? A nossa família deve muito a você. Todos eles, todo mundo lá em casa deve muito a você por ter despertado na gente muita coisa que a gente não sabia, não olhava, não via. E isso é a oportunidade que você que está assistindo tem, não só de ver o Paulo nas redes sociais ou de ouvir esses ensinamentos que são verdadeiros, porque eu sou uma prova disso em relação à minha família, a nossa convivência familiar, ela tem isso, mas também dos métodos CIS, né? Dessa oportunidade a cada 2 meses, mais ou menos isso que você faz o CIS. Cada 2 meses você encontrar esse conteúdo de 3, 4, 5 dias. Né? Começa a quinta, termina segunda de manhã. E o cara não cansa e fica lá e fica e não vai embora. Então, no meio do caminho, Paulo, você, dessa sua trajetória incrível e que a gente está indo para trás, para frente, tem 2 momentos que é o poder da ação, né? Como foi que você resolveu escrever o Poder da Ação? O que te motivou a fazer isso? E você esperava esse alcance absurdo do Poder da Ação? Não. O Poder da Ação foi meu primeiro livro aberto, né, nas livrarias. Né? Antes eu tinha livros, mas para mim. Mas o primeiro livro aberto foi ele. Tanto não que quando eu lancei ele, lançaram, acho que foi 7.000 exemplares. Acabou em uma semana. Aí passou 2 meses sem ter. Aí veio mais 7.000 exemplares para as livrarias. Mais 2 meses sem ter. Aí eu liguei para o Roberto Inês e falei, amigo, vocês não eu não acreditava, vocês também não acreditavam, mas já passou 2 meses que vocês fazem 7.000 livros e acaba em uma semana. Ele disse, Paulo, eu vou entrar nisso. E ele produziu 20.000 livros, e acabou em uma semana, 40.000 livros, acabou em 2 semanas, e eles continuaram. Hoje o Poder da Ação é um dos livros mais vendidos do Brasil, da história. Né? E o Autoresponsabilidade... Que é depois, né? Que é depois. Que veio depois do Poder da Ação. Esse é o 3º ano que é o livro mais vendido de negócios no Brasil. 3º ano consecutivo que é o livro. Então me fala um pouco do conceito do Poder da Ação. Tá. E depois a gente fala um pouco do autorresponsabilidade, porque a autorresponsabilidade veio depois de tudo, né? Acho que é a mais recente. Na verdade, foi o primeiro, viu? Foi o primeiro? Você só não tinha publicado. Foi isso que mudou a minha vida. Uau. A autorresponsabilidade. Não foi o autoconhecimento. Não. O que acontecia? Falar do Poder da Ação, né? Desse livro. Eu lia muito, sempre estudei muito, né? Quando eu comecei essa minha nova jornada. E eu descobri o Tony Robbins, um cara fabuloso, americano. E o cara falava de ação massiva, ação massiva, ação massiva. E eu olhava pessoas com ação massiva e não saíam do lugar. Eu olhei 13 anos da minha vida tendo ação massiva e não saía do lugar. E eu disse, cara, não é ação massiva. Não é ação massiva. E aí eu redefini o que o Tony Robbins falava. Então eu escrevi, tem poder quem age.
que é ação massiva. Agora, mais poder ainda, quem age certo. E superpoderes, quem age certo e na velocidade, na cadência certa. E aí isso virou meu mantra de vida. Quer ter sucesso? Haja. Quer mais sucesso? Aprenda, haja certo. E quer mais sucesso ainda? Haja cada vez melhor, cada vez mais acertado e haja também na cadência, na velocidade certa. E isso é o que falo do poder da ação. Como alguém pode estar agindo cada vez melhor, mais certo e numa velocidade, na cadência certa. Isso explodiu a minha vida. Uau. E foi nesse momento que você escreveu uma frase que é, humanamente falando, a única coisa que nos separa dos nossos objetivos é a nossa capacidade de agir? Isso. Foi aí. Foi nesse livro. Eu, quando eu tinha meus bloqueios emocionais, eu trabalhava muito, mas eu sentia, eu via uma bola de ferro me prendendo no chão. Imaginária, né, Paulo? Cara, eu sentia, eu quero fazer e não consigo. E eu me mexia muito. Eu trabalhava, mas não era na direção certa, não era da maneira certa. Eu sentia aquela bola de ferro, uma bola de ferro. Eu sonhava que eu ia correr, eu corria em câmera lenta. Eu ia dar um murro em alguém, o murro saía assim, ó. Era algo que emocionalmente me travava muito. Então, era uma questão emocional, porque de fato é a mente que impede as pessoas de agirem. Né? No final das contas é isso. Sempre. Né? No final das contas é isso. E eu me lembro bem lá, você falou que a gente tinha 6 anos, se encontrou na Flórida, no treinamento teu, 4, 5 anos, e você falava de tirar coisas gravadas da mente e empilhar boas memórias. Isso tudo faz parte desse... Faz parte disso, né? Eu acredito, né? Porque essas coisas empilhadas para trás é que te dá essa sensação do... É o que forma as crenças. É o que forma que a bola de ferro... A bola de ferro, Tá nas minhas memórias. Memórias estão no subconsciente. Muita coisa ele nem sabe, né, Paulo? Do subconsciente. Não sabe, como eu não sabia. E é terrível você viver uma vida sem entender o porquê, né? Não sair do lugar e não entender o porquê. Querer crescer no seu negócio, não entender o porquê. A minha padaria não prospera, a minha oficina não prospera, é sempre a mesma coisa. E eu não sei o que é, né? E era o que eu vivia. E é o que eu vivia. Ou seja, a bola de ferro tá ali, você não sabe porquê e nem trabalha isso. Né? A partir do momento que você entende que são coisas gravadas, coisas que se repetem de seu avô, seu tataravô, não é? É isso. E você tratou isso em você? Ou seja, como é que é a sua relação com seu pai hoje, em relação à relação que você tinha? Você acredita, você fez esse trabalho? Caminho de volta. Você fez o caminho de volta, você reprogramou. Hoje, eu e meu pai e minha mãe são vivos, graças a Deus, né? Somos completamente apaixonados. Mas teve que reprogramar, né, Paulo? Tive que reprogramar, tive que perdoar, tive que acessar minhas memórias, refazer minhas memórias, tive que dar um novo significado a tudo que eu vivi com meus pais, tive que dar novos sentimentos a partir do perdão, eu tive que refazer minhas memórias, foi um trabalho denso, né? É um trabalho denso. Eu acredito, João, que eu me tornei o número 1 do mundo em reprogramação de crenças. Do mundo. Eu estou todo ano nos Estados Unidos, grandes cientistas... Então, você continua estudando? Continuo estudando. Estou no meu pós-doutorado agora. Eu creio que eu me tornei o número 1 do mundo em reprogramação de crenças. Crenças de identidade, capacidade, merecimento, crenças específicas sobre negócio, sobre dinheiro. Quantas pessoas não conseguem ganhar dinheiro porque não se sentem merecedores de ter dinheiro? Quantas pessoas não conseguem ganhar dinheiro porque acreditam que dinheiro é sujo, que dinheiro é a raiz de todos os males, que rico não entra no reino dos céus? Parece uma bobagem, mas um comando interno, uma verdade interna dita meus comportamentos, ações e reações. A gente tem muita afinidade também pela questão da criação dos filhos, né? Nós temos famílias estruturadas e em todos os sentidos. Temos 3 filhos também, uma menina e 2 meninos. Eu sou casado há 30 anos, então... Assim, casado há 26. Exato. Temos mesmos valores, princípio nessa linha. E eu tive que criar, né, filhos para o mundo, eu tive que mudar muita coisa, porque eu tinha muitas crenças. E parte do que você falou, eu também tive, né? E também alguns ainda têm. Todos. Mas os meus filhos, eles são muito melhores que eu. Você sente que os seus são melhores que você, Paulo? A nossa obrigação é fazer filhos melhores do que nós. Então, mas eles não estão programados. O que eu quero te dizer é o seguinte: você acha que a partir do momento da sua consciência, você programa melhor os seus filhos, você treina melhor para que eles não tenham os traumas que você teve? Por exemplo, que seu pai inconscientemente desenvolveu, meu pai inconscientemente desenvolveu em mim? Porque daqui para frente, os filhos dos seus filhos
serão mais preparados Isso. e esse entendimento vai ficar muito melhor, não é isso? A Bíblia diz que a misericórdia de Deus dura de geração em geração, até 1000 gerações, né? E eu creio nisso. Quando eu me restauro emocionalmente, meus filhos serão melhores, os filhos deles serão melhores, e assim sucessivamente, né? Meus filhos não passaram pelos traumas que eu passei, meus filhos não passaram fome, minha filha nunca pegou um ônibus. Eu cheguei a pegar 13 ônibus num dia, né? Carregando 30, 40 quilos dentro do ônibus, segurando 30, 40 quilos, né? Então, meus filhos não tiveram as dores da educação que eu tive, né? Então, eu digo para meus filhos, você tem a obrigação de ser muito melhor pai do que eu fui. E você tem a obrigação de chegar em lugares mais altos que eu cheguei, de ajudar mais pessoas do que eu ajudei. Vocês têm o que eu nunca tive. Eu e sua mãe estamos entregando o nosso melhor para vocês. Então, valorizem isso, honrem isso. E você acredita que eles vão serem protagonistas, ou seja, desenvolver o que eles quiserem? Ou você acha que um pai que está nos assistindo, ele precisa direcionar, mentorar, treinar para que, por mais que eles queiram fazer qualquer coisa, a gente não tem a obrigação de buscar esse caminho? Olha, se você não orientar seu filho, alguém vai orientar. A vida vai, né? Seu filho não aprende só. Ah, não, vou deixar meu filho crescer e decidir o que ele é. Ele não vai decidir, alguém vai dizer o que ele é, em termos de valores, caráter, conhecimento. Então, se não é você que está educando seu filho, alguém está educando. Se você deixou seu filho livre para se tornar quem ele acha que deve ser, alguém está dizendo que ele vai ser. Então, meus filhos nunca deixei livre nesse aspecto. Agora, livres para decidir o que querem. Minha filha tem 20 anos, ela diz, pai, eu não quero trabalhar na sua empresa. Minha filha, minha empresa fatura 300 milhões de reais, minha filha, você é uma sumidade nos business. A Júlia é uma sumidade em business. DRE, valuation, equity. Cara, tudo isso ela domina. Cara, eu fico olhando assim para ela, não, pai, eu quero outras coisas para minha vida. Tá bom, filha. E é bom, às vezes, a gente deixar o filho... Tá livre. É bom, às vezes, ele deixar quebrar a cara também, né? O do meio não sabe o que quer. O pequeno, de 8 anos, pai, sou seu sucessor. Mateus, você vai ser meu funcionário número 1. Vou lhe pagar... O irmão, Mateus, irmão, de 8 anos, vou lhe pagar bem. Você é o seu sucessor, você vai ser meu funcionário. Cara, estão livres. Estão livres para seguir, fazer suas escolhas, mas não estão livres para seguir qualquer caminho. Tá. Dentro dos caminhos que eu trago, eles são livres. Certo, ou seja, você bota um range, uma parede de um lado ou do outro, aqui dentro você pode qualquer coisa. Pode qualquer coisa aqui dentro. Dentro desse range, né? Acho que esse é o segredo, né? Colocar um limite. Tanto que minha filha disse, pai, eu não quero o seu negócio. Minha filha, minha empresa fatura 300 milhões, faturou ano passado 280 milhões, vai faturar mais esse ano. Pois é, meus filhos não trabalham comigo. Não quero, tá bom, filho. Meus filhos não trabalham comigo e no começo foi difícil para mim. Assim, não quiseram tocar negócios meus, né? Cada um tem o seu negócio. E seus filhos são muito competentes. São. Né? A minha filha, que é a mais velha, é muito competente. Eu disse, meu Deus. Inteligente. Mas a sua filha, assim, ela tem uma atividade, assim, quando ela vai no CIS, ela fala ela educa também. Então, ela tem uma pegada tua também. Tem. Ela tem as habilidades que eu e a mãe dela temos, mas não quer seguir o caminho que nós seguimos. Ok, tá livre. Vai ser feliz, vai. Ela agora está como startup, né? E ela está aí, e tudo bem, que se não der certo, faz parte do processo, e tudo bem se der certo, que bom, que vai dar certo, ela né? Está com 2 startups. Pois uma já está faturando. Uma já está faturando bem. E a outra é internacional. Um grande player internacional, também está crescendo. Não, ela é ótima, porque eu fiquei cutucando ela e o noivo, né? Eu quero ver essa startup, hein? Eu quero ir nada, e não mostra para mim, não quer saber, não quer investimento. Vamos tocar bootstrap sozinha, do jeito deles, e que bom, né? E que bom, e a gente tem que agradecer a Deus por ter filhos abençoados, né? Agora, eu queria que você desse uma mensagem para o pai que está achando que o problema é do filho, não é dele. Amigo. Né? Acho que essa é uma mensagem poderosa, porque eu vejo muitos pais não criando ambiente, não sabendo educar, não sabendo treinar, e acham que o problema é o menino que não faz nada da vida. Amigo, se Deus não errou na criação do seu filho, na biologia, na origem do seu filho, alguém errou. E quem errou foi pai e mãe. É quem os educa. Pai e mãe decide como educá-los, pai e mãe decide os ambientes que vai colocá-lo, pai e mãe decide o que fazer e o que não fazer. Como é que você vai dizer que o seu filho está errado? Não. Você errou em algo. Você errou. Então cabe a você consertar isso. Não é querer mudar o seu filho, é querer mudar você enquanto pai, mudar você enquanto mãe. Muda você e seu filho vai mudar. Eu mudei e ele não mudou bem. É porque você não mudou? O que tinha que mudar vai mudando, vai ajustando. Uma hora você acerta. E quanto mais cedo for, melhor vai ser para você e para o seu filho. Uau. Bom,
Sempre uma aula conversar contigo, Paulo. Muito bacana ter você aqui no Pivotando, aqui no SBT News. Uma honra para mim. Sabe quanto eu admiro o que você faz, o impacto que você gera. Bom. Eu digo que você está no 6º nível de consciência gerando impacto, né? Que a gente tem lá dados, informação, conhecimento, entendimento, sabedoria, impacto. E você está no impacto e fazendo brilhantemente e crescendo com a bênção de Deus, tudo isso que está acontecendo na sua vida. Mas eu não podia deixar você ir embora sem você deixar uma dica para empresários. Uma dica para o empresário, pequeno empresário que está muitos com dificuldades de pagar as suas contas, muita gente que não conseguindo fazer gestão do seu negócio. Né? Eu podia te pedir uma dica sobre relacionamento, sobre qualquer coisa, mas eu acho que o Pivotando tem muita cara disso, né? Do empreendedor com dificuldade e que ele está buscando uma saída. Ver com uma perspectiva, um olhar diferente, a mesma coisa. Amigo, pivote. Né? E quando eu digo pivote, entenda que se sua empresa não está boa, você é o único responsável. Se tem alguém no seu ramo de atividade, está bem, e você não está, o problema está em você. Então, Paulo, como é que eu saio dessa? Primeiro, busque conhecimento. Cara, onde é que tem conhecimento? Vá atrás de conhecimento. Vá atrás de livros, cursos. Vá atrás, invista. Investir em você é mais importante que investir em qualquer outra coisa, comercialmente falando, empresarialmente falando, financeiramente falando. Se você não está capacitado para tocar a sua empresa, como é que vai ser? Se você não está habilitado para tocar a sua empresa nos dias de hoje, na nova economia de hoje, que o João tanto fala, esquece, nada vai dar certo, porque suas escolhas, suas decisões vão ser erradas. Então, invista em você. Livros, cursos, imersões, mentorias, busque uma escola de negócios, busque um mentor na internet. Está aqui o João Kepler, ouça o que ele fala para você, siga as dicas que ele dá para você. Aqui você tem um mentor, busque um mentor fiel, um mentor capacitado. E se você está nos assistindo, você está no lugar certo, João Kepler. Ele pode ser seu mentor. Ele é um cara que entende de mercado como poucos, entende de empresas como poucos, entende de gestão empresarial, de pequenas, médias e grandes empresas como poucas pessoas. Então, primeiro, siga um mentor. E depois, busque capacitação. Livros, vídeos, cursos, imersões, do que tem de melhor. Do que tem de melhor. E você vai sair dessa e vai crescer e prosperar. Muito bem. Você ouviu Paulo Vieira, esse pensador brasileiro, treinador, empresário de sucesso em todos os sentidos, principalmente no impacto na vida das pessoas, em resolvendo a vida dos outros, né? Então, mais do que a dele. Um pai de família incrível, um amigo. E você que assistiu aqui, deixe seu comentário, participe mais no Pivotando, e na semana que vem vamos trazer, Paulo, outro pensador, outro empresário para nos ajudar e continuar impactando a vida das pessoas. Obrigado. Trazendo soluções. Valeu, Paulo. Obrigado, irmão. Bom demais. Privilégio estar com você. Até semana que vem, gente.